Na segunda-feira desta semana, um comboio de ônibus chegou à Feira de Santana, trazendo a maior parte dos trabalhadores baianos resgatados na semana passada em situação análoga à escravidão no município gaúcho de Bento Gonçalves. Eles que faziam parte de um grupo de 194 resgatados em operação conjunta do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Os baianos tinham sido recrutados por uma empresa com sede em Valente, no nordeste do estado, e levados para trabalhar na colheita e transporte de uvas em vinícolas lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A gente fala mais sobre esse assunto absurdo, conversando agora com a Procuradora do Trabalho e Coordenadora Regional de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Manuela Gedeon, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Manuela. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos e a todos os ouvintes. Esses trabalhadores resgatados, esses baianos que já chegaram à Feira de Santana, a senhora sabe dizer se eles já foram ouvidos, já houve depoimentos por parte deles? Quais os desdobramentos desse caso a partir do resgate desses trabalhos que estavam em condições subhumanas lá no Rio Grande do Sul? Jefferson, eles foram resgatados, né? Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho, o Ministério Público, esteve no local e resgatou esses trabalhadores. E a partir daí foi feito um acordo emergencial com a empresa, né? Com o empregador, e garantindo o pagamento das verbas rescisórias e de imediato o pagamento de uma quantia para garantir esse retorno, né? Então, eles retornaram, chegaram, eles foram ouvidos lá no local, e agora a grande preocupação é com esse pós-resgate, com a assistência desses trabalhadores que viveram essa situação subhumana. Então, a assistência tem que estar pronta para recebê-los e prestar todo o apoio, inclusive apoio psicológico. Muitos vêm com traumas, né, devido à exploração. Então, agora o passo é prestar essa assistência a esses trabalhadores e garantir o pagamento de indenizações também a título de dano moral, né, individual, porque o acordo emergencial tratou das verbas rescisórias, que são os direitos trabalhistas, saldo de salário, né, aviso prévio, enfim, e agora nós continuamos com os acordos referente às indenizações por dano moral. Por parte da empresa dessa vinícola lá de Bento Gonçalves, que foi a responsável por essa situação toda, cabe unicamente o pagamento dos direitos trabalhistas até dessa indenização por danos morais, ou tem alguma outra penalidade que possa cair sobre ela? Trabalho escravo é crime. Então, além da repercussão civil trabalhista, né, com danos, com indenizações a título de dano moral coletivo, indenizações a título de dano moral individual, os responsáveis, eles também respondem pelo crime de trabalho em condição análoga à escrava. Esse crime está previsto no artigo 149 do Código Penal, e essa repercussão também está sendo levada adiante. Ele vai responder, né, criminalmente pelo reconhecimento da exploração de trabalhador em condição análoga de escravo. Agora, doutora, bom dia, está falando Ernesto. Acho que Oi, estamos... Ernesto, bom dia. Aqui na Bahia, qual é a estrutura, porque o Ministério Público do Trabalho, ele atua de que forma? Ele atua de ofício, ele precisa ser provocado, e como é que está a atuação da área de fiscalização do trabalho aqui em nosso estado, visto que a gente está falando agora de uma denúncia que chocou o país inteiro, de um fato lá no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que aqui bem perto de nós também tem, lastimavelmente, vergonhosamente, a gente também encontra esse tipo de situação, né? Sim, com certeza, Ernesto. Nós temos na Bahia um grupo constituído, né, que fazem fiscalizações de trabalho escravo mensalmente. Então, todo mês a gente tem
operações de trabalho escravo. É uma operação, nós trabalhamos em conjunto, a rede atua em conjunto. Então, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, DPU, né, Defensoria Pública da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, juntos a gente tem essa equipe que está pronta para atender as demandas e as denúncias de trabalho escravo aqui na Bahia. Nós temos também a COETRAI, que é uma comissão formada por várias instituições que visa, que dá foco, né, ao trabalho escravo, ao combate do trabalho escravo, não só nessa área da repressão, como também na área do pós-resgate, porque a gente tem essa dificuldade também no pós-resgate, que uma vez esse trabalhador resgatado, a gente precisa dar condições para que ele não volte a uma situação de degradância, né? Então, a Bahia tem esses grupos estruturados, nós fazemos fiscalizações de formas periódicas, e é muito importante que essa denúncia seja feita, que chegue ao conhecimento, né, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, essa denúncia para que a gente possa organizar essas operações aqui em nosso estado também. Doutora, Então, a gente pode fica falar. com a sensação de que a gente está sempre enxugando gelo, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos desses trabalhadores escravizados terminam novamente caindo em esquemas de exploração de trabalho análogo à escravidão, de trabalho degradante. E a gente vê também empresários flagrados mais de uma vez explorando o trabalho de pessoas dessa maneira. O que está faltando para que haja de fato punição? Porque as pessoas não perdem as terras em que exploram o trabalho de pessoas escravizadas, não vão para a cadeia, a gente não tem notícia E ainda tem que ler em certas petições, como a gente leu de um caso recente de uma produção de café aqui no Sudoeste, o argumento de que esse tipo de situação é muito comum na área rural brasileira e que, portanto, não teria nada de mais. Isso está escrito na defesa já em grau de recurso de um empresário acusado também de exploração de trabalho escravo. Quer dizer, por que essas pessoas não são punidas? A gente ainda tem que ouvir os absurdos de um vereador como o Sandro Fantinel. Podem responder na sua primeira pergunta. Essa é uma preocupação grande do grupo em fazer com que esse trabalhador não volte a uma situação degradante de trabalho. O Ministério Público ele tem um projeto, inclusive em conjunto com a Universidade Federal da Bahia, que é o Vida Após Resgate. E a ideia do Vida Após Resgate é justamente dar condições a trabalhadores resgatados de trabalharem em sua própria terra, né? Capacitar esses trabalhadores, orientar no sentido também de dar insumos e ele poder ter uma condição de vida na sua cidade, e ele não precisa migrar para ser explorado no sul-sudeste. Então, é uma preocupação grande, é um grande desafio. A gente precisa de política pública, a gente precisa de uma série de medidas para dar condições a esses trabalhadores que estão numa condição de vulnerabilidade em suas cidades de origem, para que não sejam submetidos a esse tipo de exploração. E quanto à punição, nós do Ministério Público do Trabalho temos uma atuação na área da Justiça do Trabalho. Nós atuamos exclusivamente em relação à questão civil trabalhista, né? Na esfera criminal, nós temos um número pequeno mesmo de condenação de empregador, né, rural que submete trabalhador a condição análoga de escravo. A gente sabe que no processo criminal a produção da prova é diferente, eles têm um rito diferente do nosso na Justiça do Trabalho e acaba levando a essa impunidade. É triste de ver isso, mas a gente tem que continuar lutando e mudando cultura, porque eu acho que é uma questão também cultural. Existe ainda um resquício grande, né, escravocrata. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura, e esses resquícios ainda estão presentes na mentalidade de muita gente. E aí, quando a gente vê esse tipo de argumento, é lamentável, a gente tem que tomar as medidas, né, cabíveis,
usar o que existe de disponível para poder combater isso na legislação, mas é uma mudança de mentalidade. E cada vez que tem uma ação dessa com repercussão, isso ajuda no entendimento das pessoas do que é um trabalho escravo, do que é uma condição subhumana, né? E mais denúncias chegam até nós, quando há uma repercussão, as pessoas se sentem mais encorajadas a denunciar. E a luta continua, né? Não é um trabalho fácil, mas a gente também não pode se desestimular diante de declarações desse tipo ou de insucessos na esfera judicial, criminal. A gente tem que continuar a luta, né? A gente está conversando aqui com a Procuradora do Trabalho, Manuela Gedeon, ela que também é coordenadora regional de combate ao trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho aqui na Bahia. Ainda em relação a esses trabalhadores que foram resgatados, Manuela, me parece que são trabalhadores daqui de Salvador, de Lauro de Freitas também, Simões Filho, Feira de Santana, Serrinha, Monte Santo, Araci, Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas. Tem havido também alguma interlocução do próprio Ministério Público do Trabalho com as prefeituras dessas cidades para que esses trabalhadores sejam acolhidos? Porque uma coisa é fazer garantir os seus direitos trabalhistas, serem assistidos da melhor forma possível, mas as prefeituras, por exemplo, em muitos municípios no interior do estado, a gente sabe que às vezes é a própria prefeitura a principal fonte de emprego, não é, para grande parte dos trabalhadores. Tem havido alguma interlocução para as prefeituras também estarem envolvidas no acolhimento dessas pessoas? Sim, Jefferson, com certeza. Ontem a COETRAI, né, a nossa comissão de combate ao trabalho escravo, estava reunida justamente para tratar disso, porque cada trabalhador vai chegar em sua cidade e precisa ser acolhido pelo CRAS, pelo CREAS local, assistência local. Então, essa interlocução de capacitação, inclusive, né, de todas as pessoas que atendem a rede de apoio. Então, capacitação para que esse atendimento seja de uma forma específica, né, para uma pessoa explorada do trabalho escravo. Então, tudo isso tem sido feito. A gente tem feito as capacitações, a gente tem dado, estava reunido ontem justamente para tratar, né, junto com o secretário de Justiça, como a gente vai fazer essa interlocução com todos esses municípios que receberam esses trabalhadores. Tá certo. E fica aqui a nossa torcida para que, como a senhora mesma reconhece, é um trabalho que árduo, não é? Que continua, não é fácil, mas que precisa ser denunciado o máximo possível. E como é que as pessoas podem contribuir para esse tipo de denúncia, para, enfim, lutar contra a existência desse tipo de situação, de trabalho análogo à escravidão? O Ministério Público do Trabalho tem canais de comunicação para a população em geral para fazer esse tipo de denúncia também? Sim, Jefferson, qualquer pessoa pode denunciar no site do Ministério Público do Trabalho, www.prt5.mpt.mp.br. Através do site tem um campo específico, essa denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, anônima, pode ser sigilosa, inclusive. E a partir dessa denúncia, a gente, como eu disse, vai organizar a operação. Também pode ser feito pelos canais do Disque 100, pode ser feito diretamente também através do telefone do Ministério do Trabalho. Então, o importante é que se chegue até nós essa denúncia. É muito importante que seja feito. A gente, tendo conhecimento de um vizinho, de alguém da família, a gente tem feito muita denúncia de trabalho, muita fiscalização de trabalho escravo doméstico também. Então, tendo conhecimento do fato, faz a denúncia, a gente garante o sigilo e a partir daí a gente vai organizar a operação para fiscalizar. Então, quanto maior o número de denúncias, a gente consegue se organizar para fazer um número maior de operações. Doutora Manuela Gedeon, que é procuradora do Trabalho, coordenadora regional de combate ao trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho na Bahia, muito obrigado, boa sorte nessa sua empreitada e conte sempre aqui conosco, seja sempre bem-vinda. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson, muito obrigada.
Agora são 7h48 na tarde, FM.